queridos, tudo bem? Desejo que estejam todos muitíssimo bem. Estou aqui para mais uma aula de história com vocês. Nós concluímos na semana passada a história da Grécia Antiga. Creio que vocês estejam lembrados disso. E nessa semana daremos sequência, iniciando um conjunto de 6 aulas sobre a história de Roma, certo? Começaremos contando a história dessa lenda. Tudo bem? Eu sou o Fabiano Curtolo, faço parte da equipe de professores do Colégio Objetivo e leciono, como vocês sabem, a disciplina de História. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu compartilharei com vocês, como de praxe, a minha tela e peço para que vocês copiem os resumos, para que vocês, se tiverem eventuais dúvidas, as esclareçam no plantão. Pois bem, esse é o resumo que eu preparei para vocês. Tá bom? Então, História, módulo 11, frente 1, primeiro ano ou primeira série do ensino médio. Eu começo essa aula mostrando para vocês um mapa, certo? Que representa a origem da história romana na Península Itálica, certo? Então, o que nós temos aqui, meus queridos, é o seguinte. Vejam vocês que nessa região central da Península Itálica localiza-se Roma, certo? E acredita-se que Roma ela tenha surgido no ano 753 a.C., certo? Perceba que nos arredores de Roma, inúmeros povos habitavam essa região, sendo que os principais, os que são frequentemente citados, são os etruscos e os gregos, certo? Sabinos e latinos, os que viviam em Roma, latino, de Látio, região do Lácio, de onde também originaria-se o termo latim para a língua, eles se uniriam e essa união é narrada a partir de uma lenda que conta a história do rapto das Sabinas. Os latinos roubaram as mulheres sabinas e se casaram com elas e tiveram filhos com elas. E quando os sabinos foram retomar as suas mulheres, as suas filhas, as mulheres evitaram que o confronto ocorresse, pois de um lado agora estariam os seus maridos e filhos e do outro lado estariam os seus pais e irmãos. Então essa lenda é utilizada para contar a aliança ocorrida entre esses dois povos. Então, os romanos passam a representar todos esses povos a partir dessa união, não só de latinos e sabinos, mas também de etruscos, gregos e demais povos que habitavam a Península Itálica. Bom, existem 2 versões para contar a história da origem de Roma. E a própria história romana se divide em 3 períodos. 3. Alguns historiadores acrescentam um 4º período entre o segundo e o terceiro. São eles: a monarquia romana, assunto da aula de hoje, certo? A monarquia romana transcorre de 753 a 509 a.C. A partir de 509 vem o segundo período, a República Romana, e ela se estende até 27 a.C. E é aí que entra o terceiro período, a terceira periodização feita por alguns historiadores, o Principado de Augusto, que vai de 27 a 14, e do qual falaremos no momento oportuno.
E o último período, o famoso Império Romano, que transcorre até 476. Para alguns, a partir do 27 a.C., para outros, depois do Principado, 14 depois de Cristo, mas isso é mera discussão historiográfica que não vem ao caso nesse momento. O que vem ao caso nesse momento é falar para vocês que Roma foi fundada no ano 753 a.C. E que a fundação de Roma se dá, sim, na região do Lácio, nas férteis planícies centrais da Península Itálica. E existem duas narrativas para contar a origem dessa cidade tão importante para a história ocidental, de modo generalizado. A primeira versão trata de uma lenda. Na verdade, essa origem lendária, ela está intimamente ligada à publicação de uma obra épica, de uma obra poética, cuja autoria é Virgílio, o poeta latino. Ele faz, sim, uma correspondência com Homero, o poeta grego. Uma correspondência no sentido de que a sua narrativa conta parte da história de um povo. Homero para os gregos, Virgílio para os romanos. E segundo a narrativa do poeta Virgílio, a origem de Roma, ela se vincula a essa lenda, a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, certo? Vocês têm a figura na página 47, se quiserem olhar, fique à vontade. Vocês encontram também o mesmo mapa que eu reproduzi no primeiro slide, ali publicado. Segundo Virgílio, havia em Alba Longa, uma aldeia nos arredores, que viria a ser Roma futuramente, um pequeno reino chamado Alba Longa. E o rei chamava-se Númitor, tinha um irmão chamado Amúlio, uma filha chamada Reacil. Não tinha filhos, tá? E na transição monárquica hereditária, como vocês sabem, é a figura masculina que transmite igualmente para uma figura masculina que herda o trono. Isso no futuro, bem adiante, certo? Na história, lá no século XVI, teria algumas, digamos, monarquias representadas por figuras femininas. É claro que na antiguidade também, se formos para o Egito, encontraremos a figura de Cleópatra, mas isso é outra história. Aqui, na nossa narrativa, em Alba Longa, o trono tinha que ser transmitido patrilinearmente, de pai para filho. E se não há filho, irmão. Se não irmão, sobrinho. Então, é nessa sequência. O Amúlio, portanto, irmão do Númitor, sabia que se a filha do Númitor não tivesse filho, ele herdaria o trono. Então, ele trabalhou para que ela não tivesse filhos. Ele a nomeou, era uma homenagem, certo? Essa nomeação, para que ela se tornasse a vestal do templo, a guardiã do fogo sagrado do templo do deus Marte, uma vestal. E ela aceitou, sentiu-se honrada, pois não tinha ideia que isso era uma artimanha do seu tio para evitar a possibilidade de uma sucessão dentro da própria patrilinearidade do reino. Acontece que a história narrada diz que Réa Sílvia ficou grávida do deus Marte. Cuidado com as interpretações, pois isso faz parte da tradição lendária romana, mas outras religiões, outros povos também narraram histórias semelhantes de mortais que se tornaram mães de filhos de divindades. Existem inúmeras, tudo bem? Inclusive várias que nós conhecemos muito bem. Pois bem, o fato de ter engravidado e das pessoas não acreditarem nessa relação dela com a divindade faz com que ela
seja expulsa do templo e que o Amúlio destrone o irmão, que se sentiu humilhado. O Amúlio, portanto, para evitar consequências, ele trabalhará para eliminar a possibilidade de que um dia essas crianças cresçam e lhe tomem o trono. Então, as crianças são abandonadas no Rio Tibre, mas quis o destino que elas fossem encontradas por uma loba. Essa é a história, certo? E a loba os amamentaria e futuramente eles seriam acolhidos por um casal de camponeses que os criaria como filhos até eles chegarem próximos da idade adulta. Quando lhes contaram a verdadeira história, eles se dirigiram para Alba Longa, depuseram o tio e reconduziram o avô ao trono. O avô até lhes ofereceu o trono, mas eles disseram: faremos a nossa própria cidade. Voltaram para o local no qual tinham sido abandonados, ou seja, às margens do rio Tibre, e ali, Tibre, beleza? Com B. E ali construíram a cidade de Roma. Na disputa, no período de edificação da cidade, Rômulo mataria o irmão Rei e se tornaria o primeiro rei de Roma. Até aí, meus queridos, é uma narrativa lendária, é uma lenda, tá? Tanto é que não se conhece de fato a história verdadeira dos 4 primeiros reis romanos. A segunda narrativa, feita por esse cara, ó, Tito Livio, é uma narrativa histórica. E ela é muito mais simples. Ela diz assim: Roma era uma fortificação militar erguida para que eles, os latinos, pudessem se proteger dos etruscos que viviam ao norte. Tudo bem? As duas narrativas devem ser conhecidas porque, de alguma maneira, elas se entrecruzam. Você consegue achar entre elas uma similaridade? A belicosidade. A origem lendária diz que os fundadores de Roma eram filhos do deus da guerra, Marte, que é o deus da guerra para os romanos, é correspondente a Ares, o deus da guerra dos gregos. Tudo bem? Para o Tito Livio, Roma surgiu como uma fortificação militar contra os etruscos. Então, né, a questão militar ela está presente nas duas narrativas, óbvio, de maneira diferente, mas está. Bom, principais características dessa monarquia romana, dessa urbs, que é como se denominava essa cidade. A economia era agrícola e marcada também pelo pastoreio. O trigo é o principal produto, creio que vocês, né, saibam disso, que na Península Itálica o trigo seja o principal produto, tá? E rebanhos de ovelhas. As terras eram férteis, como já foi dito, e isso supria as necessidades da população que ali vivia. A sociedade era dividida basicamente em 3 grupos: os patrícios, a elite rural, os donos dessas terras férteis, os clientes, que eram pequenos proprietários rurais, eram geralmente donos de terras não tão produtivas, o que lhes fazia tornarem-se arrendatários das terras dos patrícios. Já ouvi essa história, Fabiano? Pois é. Patrícios eupátridas, clientes georgóis. Você pode associá-los. Tudo bem? O outro grupo é o dos plebeus, tá? Que pode, como eu ia dizer, ter uma correspondência com os tetas da Grécia Antiga. Os plebeus representavam o grupo daqueles que não tinham propriedades rurais. Eram os sem terra. Eram os camponeses que trabalhavam nas terras de outros. Eram os artesãos. Tudo bem? Então, basicamente, existiam esses 3 grupos na monarquia romana. Durante o período republicano, essa sociedade se diversificaria um pouco mais. Nós falaremos disso depois, tá bom? O modelo político, óbvio, tem a figura do rei, é uma monarquia, tá? E esse rei é auxiliado por um conselho, o Conselho dos Anciãos.
Patrícios com mais de 60 anos auxiliavam o rei na administração de Roma. E havia aqui ainda uma assembleia, a Assembleia Curiata, que tratava de questões religiosas. Né? O termo cúria, a cúria romana, até hoje, tem um vínculo com questões religiosas, embora a partir do cristianismo essa concepção religiosa romana tenha se modificado substancialmente. Aqui nós estamos ainda falando de um povo politeísta. A partir do século IV, o monoteísmo se consolida, mas isso também fica para as aulas vindouras, tá bom? No ano 509, os patrícios depuseram o rei Tarquínio e implantaram a república, um modelo inédito, um modelo criado por eles. Assim como os atenienses criaram a democracia, os romanos criaram a república, tudo bem? E essa república, como já foi dito, era monopolizada pelos patrícios. Só os patrícios tinham direitos políticos. Só os patrícios ocupavam funções políticas nessa república criada por eles. A justificativa para a deposição do rei Tarquínio, ela é fundamentada em questões morais. Se você olhar na sua apostila, lá na página 49, você vai encontrar no exercício 6 uma imagem que trata da história da filha de um patrício ilustre de Roma chamada Lucrécia. É a lenda da casta Lucrécia. Casta tem a ver com castidade, tudo bem? Por quê? Ela foi violentada pelo filho do rei, certo? E isso provoca uma reação dos patrícios, que exigiam uma atitude exemplar do rei em relação à atitude do filho. E o rei se omite. A Lucrécia teria feito um discurso para os patrícios, né? E nesse discurso ela disse que não só ela era violentada, mas os próprios patrícios também o eram, pelo próprio rei, certo? E nesse discurso, o desfecho, tá, é um desfecho trágico. Ela pega um punhal e corta a própria garganta. Então, isso teria feito com que os patrícios se rebelassem contra o rei. Narrativa lendária, lenda da casta Lucrécia. Assim como é lendária a narrativa da origem de Roma. E historicamente, Fabiano, historicamente fala-se que o rei se aproxima demasiadamente da plebe, os patrícios preocupados com essa preocupação, com essa aproximação, resolvem depor o rei. Tudo bem? Novamente, duas versões para o mesmo fato. Bom, e o que temos mais, né, além dessa questão, fica para o módulo 12, certo? É um módulo bem curtinho, porque sobre a monarquia romana existem muito mais lendas do que fatos históricos a serem narrados. Tudo bem? Então, eu chamo vocês agora para que a gente possa fazer os exercícios da página 49 de maneira bem tranquila, certo? Porque temos um tempo significativo ainda para poder trabalhar isso. Bom, página 49, exercício número 1. Ele diz assim: comente a origem lendária de Roma, contrapondo com a origem histórica. Está aqui, dentro desse quadro, meus queridos. Certo? Então, a única coisa que você vai fazer é tirar isso do quadro. Tá? Então, você vai escrever origem lendária, narrada pelo poeta Virgílio. Certo? E pode colocar o seguinte: retrata ou narra a lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Tudo bem? Então, a origem lendária, a obra do poeta Virgílio, chamada Eneida, narra a lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Origem histórica, narrativa do historiador Tito Livio, que diz que Roma foi fundada como uma fortificação contra os etruscos. Tudo bem? Então, essa é a resposta da primeira. Tirar essas duas informações, tá,
de dentro desse retângulo e colocá-la no papel. 2. Qual a relação existente entre Tarquínio, o soberbo, e a queda da monarquia romana? Você vai literalmente, ipsis literis, copiar isso aqui, ó. Os patrícios depuseram o último rei romano, Tarquínio Soberbo, e implantaram a República Romana, monopolizada por eles. É importante que fique bem claro o interesse dos patrícios em monopolizar o poder político. Fica claro isso para vocês? Ótimo. Então, exercício 2 está exatamente aqui, ó, certo? Pode até pôr a data, se você quiser. Tá? Terceiro, descreva a organização política de Roma durante a monarquia. E aí? Está aqui também, ó, política. Você apenas vai formular o parágrafo. Você vai escrever o seguinte: o rei governava auxiliado pelo Conselho dos Anciãos e pela Assembleia Curiata. Vírgula. Quer que eu repita? Eu faço isso. O rei governava auxiliado pelo Conselho dos Anciãos e pela Assembleia Curiata, vírgula. Ambos representantes dos patrícios, ponto final. Ou seja, tanto o Conselho dos Anciãos quanto a Assembleia Curiata tinham ali patrícios no exercício dessas funções. Tudo bem? Uma aula bem tranquila, uma aula introdutória sobre a história romana, especificamente desse curto período monárquico. É o mais curto de todos os três, né? Óbvio, excetuando o Principado, né? Então, dos três, monarquia, república e império, a monarquia é o mais curto deles, certo? Os outros exercícios, 4, 5, 6 e 7, eu vou deixar para que vocês façam com calma e as eventuais dúvidas vocês tiram no plantão. Um abraço e até a próxima aula, que será na quinta-feira. Nos vemos. Tchau. Tchau.